Graça e paz a todos, Pastor Flávio Soares aqui, em mais um devocional Caminhando com Cristo. Para você que está conosco pela primeira vez, seja muito bem-vindo. E você que já nos acompanha pelas mídias sociais, seja muito bem-vindo e traga mais um. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a parábola das 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes. A importância de um devocional. Estudos comprovam que o contato diário com a palavra de Deus faz com que você se torne uma pessoa mais calma. Sendo assim, você é capacitado para controlar os seus impulsos e as suas emoções, vencendo vícios e comportamentos inadequados. Existem relatos que o contato diário com a palavra de Deus pode até mesmo trazer cura para o seu corpo físico e para a sua mente. A definição de um devocional. O devocional consiste em um período de dedicação que você vai estar não somente meditando nas Escrituras, mas também fazendo um momento de oração. E aqueles que têm mais maturidade, já estão capacitados, podem também separar um momento de jejum. E qual é a finalidade? A finalidade é estreitar o relacionamento entre você e o seu Criador. Para que nós possamos compreender melhor o assunto de hoje, vamos de vídeo? Evangelho de Jesus Cristo, conforme narrou São Mateus, no capítulo 25, no versos 6 ao 9, essa é a mensagem do Caminhando com Cristo para o dia de hoje. Mas à meia-noite se ouve um clamor. Aí vem o noivo, sai-lhe ao seu encontro. Então, todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja a causa que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que vendem e comprai para vós. Parábola das 10 virgens, onde 5 eram loucas e 5 eram prudentes. O que diferenciava uma da outra? Que o grupo das loucas era aquelas que só carregava as suas lâmpadas e não trazia reserva nas suas vasilhas. Já as prudentes levavam, além das suas lâmpadas, a reserva do azeite nas suas vasilhas. O texto diz que, demorando-se o noivo, todas elas adormeceram. E próximo da meia-noite ouve-se um clamor, um grito: lá vem o noivo, saia ao seu encontro. Então aquelas virgens se levantaram, prepararam as suas lâmpadas para o encontro com o noivo, porque no costume judeu era diferente. Não era a noiva que ia até o noivo, e sim o noivo que ia até a noiva. E as prudentes: dai-nos do seu azeite, porque as nossas lâmpadas vão se apagar. A resposta das sábias, das prudentes foi: vá até o que compra, até o que vende, porque se nós dermos do nosso azeite, vai faltar para nós e para vós. Então elas foram comprar, só que quando elas voltaram, para a surpresa dela, o noivo já tinha entrado, já tinha cerrado as portas para as bodas do cordeiro. E como de costume, o noivo ele precisava identificar as noivas. E assim, aquelas mulheres, elas não tinham iluminação suficiente, elas não foram identificadas. Então o noivo, de cima do muro, ele já diz: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço, porque ele não tinha como identificar aquelas que estavam na escuridão. Trazendo para os dias de hoje, as lâmpadas representam as nossas vidas. A vasilha, que é a reserva, representa as nossas orações. Então não vai adiantar naquele grande dia você procurar buscar o Senhor na última hora, que não vai dar tempo. E assim como aquelas prudentes disseram: vai, compre o óleo da unção com aqueles que vendem. Hoje, infelizmente, estão se comercializando por aí o óleo da unção, mas de nada vai adiantar, porque o texto também diz que todas adormeceram. O adormecer seria o sono da morte, e todas acordaram para o encontro do noivo. Então não vai dar tempo de você comprar, não vai dar tempo de você buscar reserva. Você precisa buscar reserva no tempo que se chama hoje, no dia que se chama agora e já. Assim como o meio-dia é o momento mais quente do dia, a meia-noite também é o momento de maiores trevas da noite. Então esse símbolo de à meia-noite ou perto da meia-noite é a data que estamos vivendo. Estamos vivendo em tempos tenebrosos, no qual as pessoas elas estão vendendo a unção, elas estão comercializando aquilo que não se deve comercializar.
E lembre-se que a minha busca não vai te salvar, nem a sua busca vai me salvar. A salvação é individual. Precisa ter reserva na vasilha, precisa juntar azeite. E como que se faz isso? Jejum, oração, consagração e meditação nas Escrituras. É fato e é verdade que já estamos vivendo próximo da meia-noite. E já se pode ouvir o clamor: lá vem o noivo, saia ao seu encontro. Estamos vivendo em épocas nas quais as profecias de Mateus 24 já têm se cumprido, e das que faltava se cumprir, entre guerras, rumores de guerras, enfermidades mundiais, faltava-se só se cumprir pai se levantando contra filho e filho se levantando contra pai. E isso já tem acontecido já há muito tempo. Se você for ver as notícias, adolescentes que estão matando os próprios pais por causa de um maldito videogame. Eu gosto de estudar parábolas porque cada detalhe que é descrito na parábola, ele tem um significado. Não fica pontas soltas, tudo tem um sentido. Como por exemplo, diz que à meia-noite ou próximo da meia-noite ouviu-se um clamor: lá vem o noivo. Ou seja, estamos vivendo os momentos mais tenebrosos. Esse clamor, esse gritar lá vem o noivo, representa-se os anjos colocando em posição para trocar as trombetas, anunciando a vinda do Senhor. E assim como de costume, no povo hebreu, eles saíam anunciando a chegada do noivo pela cidade. E as pessoas, as prometidas, elas acendiam as suas lâmpadas e iam de encontro com o noivo, porque onde o noivo estava era muito escuro e ele precisava reconhecer o rosto da noiva. E ali, quando as prudentes que tinham não somente as suas lâmpadas, mas tinham as vasilhas com reservas, elas acenderam as suas lâmpadas, também acenderam as suas lâmpadas as nércias, as loucas. Só que ali elas perceberam que o azeite que elas tinham não era suficiente para a jornada até o encontro com o noivo. Então elas apelaram para as prudentes, na quais as prudentes disseram: vá e compre aos que vende, porque se a gente dividir o nosso, nós ficaremos sem e vocês também. E elas foram, mesmo que tivesse tempo de ir comprar, que era algo inútil, não daria tempo delas chegar a tempo. Mas hoje em dia se tem visto muitas pessoas vendendo artefatos como sabonete ungido, água ungida e tantos apetrechos. É semelhante às indulgências, só mudaram-se os nomes. Quando aquelas virgens loucas voltaram, já era tarde demais, porque a porta já tinha se fechado e de lá de dentro o noivo já declarou: apartai-vos que eu não vos conheço. E não é diferente nos dias de hoje. Por uns tempos atrás eu vi um vídeo que ele fazia uma ilustração semelhante a essa. Pessoas que estavam indo a um concurso público e elas chegaram atrasadas e o portão já tinha se fechado. E existe um limite para o portão se fechar. Ele tem 5 minutos de tolerância. Passou isso, ele se fecha e quem estiver do lado de fora está do lado de fora e vai ter que aproveitar a próxima oportunidade para participar daquele concurso, para participar daquele vestibular e assim sucessivamente. E nesse vídeo via-se pessoas se escandalizando e chorando e desmaiando por causa de um concurso perecível, algo que ela poderia ter uma oportunidade posteriormente de se preparar e chegar mais cedo na próxima ocasião. Diferente do momento da vinda do Senhor, que vai ser uma oportunidade só. Se você estiver atento para a chegada dele, estiver com as suas lâmpadas acesas, e não somente as suas lâmpadas acesas, mas com a reserva, que representa uma vida de oração, uma vida de devoção bíblica, uma vida de jejum, uma vida de consagração ao Senhor, uma história com Deus. Se você não tiver uma história com Deus, não vai adiantar você querer planejar tudo por a última hora. Lembrando que elas despertaram de um profundo sono, ou seja, elas despertaram da morte. Depois que você despertar da morte, não vai dar tempo de muita coisa, não vai dar tempo de mais nada, nem sequer de se arrepender dos seus pecados, quanto mais de juntar azeite. Então o momento de juntar esse azeite se chama agora, se chama já, porque no dia em que o Senhor voltar, certamente só vai entrar para as bodas do Cordeiro aquele e aquela que estiver preparado, que estiver com a vida no altar, que estiver com as suas lâmpadas acesas e estiver com as suas reservas, que seria a devoção que teve
em vida para o grande encontro com o Senhor. E lembrando que nós já estamos às vésperas da meia-noite. Nós já estamos no momento mais denso e mais intenso de trevas. Então é necessário eu e você se preparar, porque a minha consagração não vai fazer com que você entre, nem a sua consagração vai me salvar também. É individual. E até mesmo isso serve para casal. A busca do marido não salva a mulher, a busca da mulher não salva o marido, a busca do filho não salva os pais, a busca dos pais não salva os filhos. Que você possa transmitir essa palavra para o máximo de pessoas que você puder. Porque, lembre-se sempre, ninguém vence sozinho. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.